Olá, eu sou a Giane Macieira, da JM Recursos Humanos. A JM é uma consultoria de RH especializada em micro e pequenas empresas. Nós trabalhamos tanto na parte de desenvolvimento e treinamento de líderes e equipes, como também na parte de contratação, processos seletivos, pesquisa de satisfação de clientes, cliente oculto, alinhamento da equipe com missão, visão e valores da empresa. E hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto bastante delicado, mas que é muito necessário, principalmente nos tempos atuais, onde a gente sabe que várias empresas precisarão cortar seus funcionários, precisarão fazer demissões. E para ajudar um pouquinho nesse processo, para que esse processo seja mais fácil para quem tem que encabeçá-lo e mais tranquilo também, menos doloroso para quem vai recebê-lo, eu separei cinco dicas, a gente poderia dizer, que eu considero super importantes na hora de uma demissão. Então, o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é que a demissão nunca deve chegar aos ouvidos do colaborador por outra pessoa. Quem tem que informar da demissão é o líder, e essa informação tem que ser sigilosa até que chegue aos ouvidos, até que você possa comunicar quem será demitido. Compartilhar isso com pessoas do time, mesmo que sejam pessoas de muita confiança, pode fazer com que a informação chegue antes de quando deveria chegar e através de quem não deveria chegar. Então, quem comunica a demissão sempre é o líder. E aí a gente entra no segundo ponto, né? O primeiro ponto é mantenha o sigilo dessa demissão até que você possa conversar com o colaborador. O segundo ponto é, quem demite é o líder. Não existe isso de passa no RH. Quem tem que demitir é o líder. O RH, ele entra simplesmente para esclarecer o funcionário depois dos seus direitos, dos seus deveres e dar andamento em toda a parte burocrática. Mas quem conversa com o colaborador e informa sobre a demissão sempre é o líder, seu chefe imediato. Ok? O terceiro ponto que eu marquei aqui, que eu separei para vocês, é que a demissão não é hora de feedback. Se eu estou fazendo uma demissão por comportamento ou por baixa performance, esse colaborador já deveria saber que essa demissão aconteceria, ou seja, ele já deveria ter tido feedbacks anteriores a respeito disso, ele já deveria ter passado por um processo de avaliação, orientado em como melhorar o seu desempenho, e se ele não fez isso e ele está sendo demitido, ele sabe por que ele está sendo demitido, isso já foi conversado. Então não é o momento de eu ficar dando feedback, explicando os detalhes do porquê que chegou a esse ponto, ele já sabe disso. E se eu estou demitindo por custos, como pode ser esse momento atual, por questões financeiras da empresa, isso tem que ser bastante transparente. O colaborador precisa saber que ele não está sendo demitido por baixa performance ou por problemas comportamentais, e sim porque neste momento, financeiramente para a empresa, não é possível mantê-lo empregado, mantê-lo no quadro de funcionários. A empresa tem que fazer escolhas, e dentro dessas escolhas, alguns ficarão e outros sairão, e essas escolhas são sempre estratégicas, né? A gente acaba tendo que optar por aquilo que vai fazer diferença na sobrevivência da empresa. E se esse é o caso, se ele está sendo demitido por custos e não por uma questão de performance ruim ou comportamento ruim, você pode ajudá-lo de alguma maneira, acionando a sua rede de contatos, orientando que ele faça cursos para se requalificar, cursos que vão melhorar a empregabilidade dele e a recolocação dele no mercado de trabalho. Ok? Muito bem. Aí a gente tem o quarto ponto, que é você demitir no começo da semana e na parte da manhã. Por que isso? Se você demite numa sexta-feira, você estraga o final de semana daquele colaborador e da família dele também.
que vão passar momentos muito difíceis, ou vão ficar ali durante 2 dias, sábado e domingo, amargando aquela notícia e aquele cenário que é o cenário desafiador, dentro de um cenário mais desafiador ainda. Então, se você o demite de manhã, no começo da semana, ele tem tempo durante aquele dia para absorver a informação, para se recompor, para digerir isso que está acontecendo. E aí, como é dia útil, ele tem tempo e possibilidade de já ir se arrumando, de já ir mandando currículo, de já ir entregando currículo em alguma empresa, de resolvendo coisas práticas, né? Diferente de ele saber disso no final de semana, que aí ele fica de mãos atadas, fica sem poder fazer nada prático pela sua recolocação. Então é por isso que a gente dá essa possibilidade, a preferência, digamos assim, para fazer a demissão de manhã, para que ele não fique o dia inteiro trabalhando, e depois à noite a gente vai informar isso, ele vai para casa também passar uma noite inteira amargando isso. Então a gente faz isso de manhã e no começo da semana, ok? Muito bem, aí a gente tem o 5º ponto: cuide de quem fica. Depois que a demissão foi feita, se ocupe de conversar com quem ficou. As pessoas têm que saber de forma oficial sobre essa demissão da boca do líder, e não por conversas de corredor, porque as conversas de corredor podem gerar fofoca, podem gerar um clima de insegurança, um clima de medo, e esse tipo de situação gera baixa produtividade. Então é importante que depois da demissão concluída, o líder converse com o time, explique o porquê da demissão e tranquilize as pessoas, para não gerar um ambiente de pânico e todo mundo achar que vai ser o próximo da fila. Isso gera mal-estar e gera perdas financeiras para a empresa, porque o funcionário para de produzir como poderia, né? Muito bem, e aí tem o 6º ponto, que resume tudo o que eu falei, que é: demita esse funcionário como você gostaria de ser demitido se você estivesse no lugar dele. Então, trate-o da maneira que você gostaria de ser tratado se você estivesse trabalhando para uma empresa e fosse demitido. Como que você gostaria que o seu líder se comportasse com você neste processo? Então, eu acho que se a gente se apegar nesse único detalhe, né, que a gente chama de regra de ouro, que é tratar o outro como a gente gostaria de ser tratado, essa demissão vai ser menos dolorosa para quem será demitido e menos difícil para você que terá que demitir. Tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que a sua empresa se recupere rapidamente, que você esteja passando por esse momento da forma mais tranquila possível, e que você consiga, junto com o seu time, se reinventar, e que você já esteja se organizando para reabrir. Inclua o seu time no planejamento dessa reabertura, para que eles se sintam úteis, para que eles se sintam parte. E se precisar de alguma coisa, a gente aqui da JM está à disposição. Tá bom? Então era isso, até o próximo vídeo.